Bom, e após 3 meses, o São Paulo volta a jogar no estádio do Morumbi. O estádio, inclusive, agora tá um tapete, né? Grama nova, bonitinha, natural, inclusive, né? O Tricolor busca a reação aí com a sequência de jogos em casa. Serão 2 jogos seguidos no Morumbi, ali no intervalo de 4 dias, né? Sábado enfrenta o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Na terça-feira encara o Bolívar pela Copa Sul-Americana, jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, oitavas ou quartas? Oitavas, né? Bom, o último jogo do Tricolor no Morumbi foi contra o Boston River pela Copa Sul-Americana, partida que o São Paulo venceu por 2-0, inclusive foi a única vitória de Dorival Júnior desde seu retorno na sua terceira passagem pelo São Paulo. Foi também a única vitória do clube nos últimos 14 jogos. Em 14 jogos foram apenas uma vitória, né? Então são números bizarros. São Paulo anunciou hoje pela manhã mais de 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o jogo contra o Coritiba. A expectativa é de casa cheia. Há quem fale aí mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Por ser um jogo 9 horas da noite e tal, eu acho difícil de chegar a 50, tá? Mas uns 40, 43 ali mais ou menos, acredito que chegue, tá? Só a título de curiosidade, a média de público do São Paulo como mandante no Campeonato Brasileiro é pífia, tá? Sem o Morumbi, em vários jogos, né? A média de público é de 22.996 torcedores por partida, muito aquém do que aquilo que a gente já viu aí do São Paulo como mandante nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Foram 4 jogos do São Paulo longe do Morumbi como mandante, levou ali pra Bragança Paulista e tal, né? Até o final do ano, o Tricolor fará mais jogos também fora do Morumbi como mandante. O clássico contra o Corinthians, por exemplo, será levado para a Vila Belmiro muito provavelmente. Então a média de público deve cair novamente, tá? Para o jogo contra Coritiba e Bolívar, São Paulo anunciou redução no preço dos ingressos, tá, rapaziada? Então a promessa é de casa cheia. O São Paulo quer aproximar o torcedor ali. Mas vale lembrar que essa foi uma promessa que o Maciço fez após ser pressionado por sócios do clube que pediam a redução nos ingressos. Porque se fosse depender só do Maciço, nada aconteceria, né? Tem ingressos ali, meia entrada por R$10, né? A inteira na arquibancada, no setor popular, tá por 20 conto. Então, dizem que podemos ter nos próximos 2 jogos no Morumbi 100 mil pessoas, 50 num jogo, 50 no outro. Tomara que tenhamos, né? Eu acho que bem interessante. Ídolo do São Paulo, o Diego Lugano pede o apoio do torcedor do São Paulo neste momento complicado do clube. Inclusive, o ex-zagueiro comentou a situação atual de São Paulo, que é delicadíssima e para muitos o pior momento da história do clube. Lugano pede para que o torcedor pare de criticar e venha a apoiar, abre aspas. O São Paulo, sejamos sinceros, esse é o time que tem para jogar até o final do ano. São Paulo não tem mais do que isso. O torcedor do São Paulo está em um momento que tem que deixar de criticar, fecha aspas. É esse tipo de fala do Lugano que me irrita bastante, né? E que ferrou o clube por muitos anos e por muito tempo que vem ferrando, inclusive, né? Porque, cara, se não há cobrança, não há melhora. Se você acha que só apoiar vai resolver o problema do São Paulo e passar pano para todos os erros que os jogadores cometem, passar pano para todos os erros que os treinadores cometem, que os dirigentes cometem, você acha que parar de criticar vai resolver a solução? Você tá muito enganado, meu querido. O Lugano tá falando como se fosse jogador ainda, e não deve ser assim. O Lugano hoje é comentarista e tem que entender a realidade do clube. Ele conhece o clube como ninguém e sabe que só apoiar não é a solução. Se não apontar os erros, não tem como, cara, vai continuar do jeito que tá. Se apontando os erros já acontece todas essas coisas que acontecem aí, imagina se a gente parar de reclamar. Apoiar, é o que eu sempre digo aqui no canal. Eu tô quase 10 anos aqui no YouTube, gente. Ano que vem eu completo 10 anos de YouTube. Desde quando eu criei esse canal, eu sempre falo, vamos apoiar sempre apoiar, mas não vamos deixar de criticar. Apoio nunca faltou, nem nos piores momentos. Eu comecei esse canal aqui nos piores momentos do São Paulo 2017. Se tiver que criticar, não podemos nos eximir de criticar, de fazer as críticas. É simples. Apoio vai ter, mas as críticas vão vir se forem necessárias. E acabou o assunto. Porque pra que pagar R$1 milhão pro Vitor Sá ser reserva do reserva, ao invés de dar oportunidades pros meninos de Cotia? Não pode criticar esses erros? Não pode apontar o dedo pra isso? Pô, Lugano. Enfim, o Lugano continuou sua fala, suas verborragias, né, dizendo o seguinte, abre aspas, é um time que se entrega, os jogadores querem o melhor, mas não é o suficiente, a energia é muito baixa, sempre acontece coisa ruim contra, só notícia negativa,
Acidente com o menino da base, transfer ban, uma energia negativa que se transforma em erros pontuais, que elenco com confiança não comete. O torcedor tem que abraçar o time, emitir positividade, porque toda a informação que sai do Morumbis é negativa, impressionante. Fecha aspas. Mas a culpa é de quem? A culpa é do torcedor, que tá saindo notícia negativa? O torcedor vai apoiar durante o jogo. Se jogar bem, é elogio. Se jogar mal, é crítica. Ponto final, irmão. Pô, os caras querem reescrever o que é o futebol. Desde que eu me conheço por gente, quando o time joga bem, todo mundo elogia. Quando o time joga mal, todo mundo critica. O futebol sempre foi assim. Vocês querem mudar a essência do futebol. Vocês querem que o torcedor saia de suas casas, pegue transporte público lotado, caro, ruim, vai apertado parecendo ali uma lata de sardinha. Chega no Morumbi, muitas vezes tomando chuva ou aquele sol de 50 graus na cabeça. O time não jogando nada, você quer que o torcedor que passou por tudo isso, que faz um escarcéu pra comprar um ingresso caro, você quer que esse torcedor venha de um time jogando bosta nenhuma, chegue lá e dê flores pros jogadores? Quer que os torcedores dê cafunézinho nos jogadores? É por isso que esses jogadores de hoje em dia é o que é um bando de jogador mimado. Que, eu quero carinho do torcedor. Eu não sei o que. Os torcedores criticam muito. Vai se ferrar, né, Lugano? Pô, não enche o saco, cara. Bom, você concorda com a fala do Lugano? Tem que só elogiar? Temos que esquecer de criticar o que tem que ser criticado, fechar os olhos pra tudo de errado que acontece no São Paulo, elogiar goleiro quando franga, elogiar zagueiro quando erra, elogiar atacante que perde gol debaixo da trave, em troca de apoiar porque os guerreirinhos precisam do nosso apoio e se a gente criticar eles não vão conseguir fazer mais nada? Você concorda com o Lugano? Porque parece que o Lugano quer que aconteça isso. Então se você concorda, vai lá, dá um buquê de flor pro Caleri, que erra gol debaixo da trave. Dá um buquê de flor pro Rafael, braço de jacaré. Dá um buquê de flor pro Arboleda que cuspiu na cara do clube. O Lugano tá de sacanagem, não é possível, mano, pelo amor de Deus. Bom, uma coisa que o Lugano falou é certa, ele tem razão. No São Paulo é só notícia ruim. Mas a culpa é de quem? Não é as parcelas em atraso, né? O São Paulo adquiriu 70% dos direitos econômicos de Jordan. O volante foi convocado aí recentemente para a seleção brasileira sub-20. É um jogador de muita qualidade, né? Mas o Dorival ainda preferiu contratar o Newton. Com todo respeito ao Newton, tá? Que jogou bem na altitude da Bolívia, inclusive. Parabéns. O São Paulo gastou, se liga, 3 milhões e 600 mil reais nas compras de Jordan, Matheus Ferreira, Hugo e Gustavo Santana. Bons jogadores, tá? Promessas que não são usadas no time profissional. O clube quebrado financeiramente prefere ir ao mercado ao invés de usar os moleques da base de Cotia para valorizá-los e render mais grana para ele mesmo, pro clube. O clube é impressionante. O Hugo, inclusive, acabou de ser liberado pelo Dorival Júnior para deixar o clube, gente. O Maciz e o Rafinha cometem os mesmos erros das gestões anteriores. Nada mudou no São Paulo. São Paulo continua a mesma coisa. Precisa urgentemente virar SAF, né? André Silva está há 6 dias de completar 1 ano sem fazer gol pelo clube do Morumbi. Vai ter bolo? Será? Eu vou cantar parabéns, hein? Parabéns pra você, André Silva! O jejum aumenta ainda mais a pressão na torcida tricolor em cima do jogador. O último gol do atacante foi contra o Atlético Nacional aí no dia 19 de agosto do ano passado. Esse talvez seja o momento mais delicado do atacante desde que ele chegou ao clube do Morumbi. Claro, não podemos ignorar também que ele sofreu uma lesão grave, né? Ele rompeu ali o ligamento posterior e teve um estiramento no ligamento cruzado anterior. E por conta dessa lesão, o André Silva passou um longo tempo afastado, né? Ele voltou apenas em fevereiro deste ano. Foi uma lesão grave, foram 5 meses fora. Com o Dorival Júnior, o André Silva já chegou a atuar até como um meio armador, com o Zubeldia como ponta direita, ponta esquerda. A versatilidade do jogador agrada aos técnicos que chegam ao tricolor. Apesar disso, a torcida São Paulina segue irritada com ele, né? Principalmente porque ele tira o espaço ali de joias da base, como Gustavo Santana, o Rian Francisco. E pelo São Paulo, o André Silva já ultrapassou a marca de 100 jogos, marcou 22 gols, deu 8 assistências, mas na atual temporada foram 21 jogos e apenas uma assistência, nenhum gol marcado. O atacante tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. O São Paulo pagou 25 milhões de reais aí, pouco mais para contratar o André Silva, hein? Vai completar, parabéns, hein? Olha só. Bom, São Paulo pode ser acionado na FIFA em mais um caso. Na verdade, já foi acionado. Pode sofrer, na verdade, um transfer ban de mais um caso, viu? Isso porque o clube foi acionado no Superior Tribunal de Justiça para pagar 6 milhões de reais à CEF Sports Agency. Essa empresa é especializada em agenciar atletas equatorianos, tá?
a CEF acionou a CAS para cobrar valores por Iegson Mendes. São Paulo já foi acionado na FIFA pelos valores mencionados, valores que correspondem a 70% dos direitos econômicos de Iegson Mendes, que deixou o São Paulo de graça em janeiro do ano passado. São Paulo foi condenado tanto na FIFA quanto nesse tal CAS, para pagar aí mais de 6 milhões de reais a essa empresa, né, a CEF. Até o momento dessa gravação, São Paulo não se pronunciou sobre este caso. Para que fique bem claro, tá? Essa decisão aí não cabe mais recursos. São Paulo vai ter que pagar esse valor de 6 milhões de reais para a empresa, a CEF, como que é o nome da? CEF Sports Agência, tá? Seguinte, em maio deste ano, São Paulo fez um acordo para pagar 4 milhões e 300 mil reais ao agente ou ex-agente do Iegson Mendes, valores referentes ao atraso de direitos de imagem. Com a nova cobrança, as pendências judiciais que envolvem Iegson Mendes indiretamente ou diretamente ultrapassam os 10 milhões de reais. Cara, impressionante! Se o São Paulo não pagar esse valor ali dessa segunda ação, São Paulo vai sofrer transfer ban, ou seja, São Paulo corre risco de sofrer 2 transfer ban numa tacada só. Já sofreu um esse ano, foi um, né, do Alásio, corria risco de outro. Eu acho que São Paulo, na verdade, foram 2, foram 3 transfer ban esse ano, né, mais 2 ainda, 5 transfer ban no ano. Meu Deus do céu, olha o que se tornou o São Paulo, gente. Enfim, né, fazer o quê? Mas segundo Lugano, a gente não pode criticar, o torcedor tem que apoiar, não pode criticar não, hein, ó, não pode criticar o atacante que fica um ano sem fazer gol, hein. Aí. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Então, vamos lá, galera, o São Paulo treinou hoje, né, no Super CT, tivemos algumas novidades e entre elas o retorno de Nicolas Boshat. Todo mundo acompanhou na última semana, o garoto se envolveu num trágico acidente, né, onde tivemos aí uma morte confirmada de um senhor que foi atropelado, mas pelas imagens, né, eu deixei clara a minha opinião aqui, acho que o Nicolas não teve culpa alguma, não era faixa, ele não estava tirando racha, como tinha sido primeiramente informado, não estava numa alta velocidade, foi comprovado que ele estava 50 por hora, de fato a via era a 40, mas eu acho que foi mais uma infelicidade que poderia ter acontecido com qualquer um, era uma curva, eu conheço bem a região, moro perto, então foi uma fatalidade. E o jogador tinha sido, vamos dizer assim, liberado do São Paulo, né, por tempo indeterminado para quando ele se sentisse bem. E a decisão de voltar hoje partiu do próprio jogador. O Nicolas quer voltar e o São Paulo acatou aí a sua decisão. Com isso, o jogador está à disposição já para as próximas partidas. Tivemos também alguns jogadores ali, em especial nesse treinamento. O Arthur, né, treinou com o restante do grupo e eu falei para vocês no último vídeo. A ideia inicial do São Paulo, como o Arthur ficou fora dos 2 últimos jogos, era uma prevenção do Arthur, né, para que ele pudesse jogar somente no jogo da volta da Sul-Americana. Só que partiu também do jogador o interesse em ajudar a equipe neste próximo final de semana. Então, vamos aguardar aí como é que vai ser o planejamento para este próximo sábado entre São Paulo e Coritiba no Campeonato Brasileiro. Além dele, tivemos Pedro Ferreira, que voltou da equipe Sub-20, também treinou aí, também esteve à disposição, ele que é um jogador com as características que o São Paulo pede, né, de armação de jogada. Tivemos também retorno de Rafael Tolói, né, o Tolói zagueiro que sentiu aí no primeiro jogo pós-Copa do Mundo, São Paulo ficou 2 meses praticamente sem entrar em campo, Tolói tinha ganhado a titularidade, mas machucou de novo e agora retornando aos treinamentos, em breve estará à disposição aí para as próximas partidas, né? Então é o São Paulo que vem, vamos dizer assim, se fortalecendo, né? Mesmo que internamente, mas vem fortalecendo aí esse elenco, vem tentando aí cada vez mais adquirir forças, juntar forças para a sequência importante que vem pela frente, né? Não só o Coritiba, mas tem o Bolívar, né? E obviamente se a gente classificar, vamos para umas quartas de final de uma competição internacional e a gente obviamente também tem que colocar o foco no Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente tá perto, né? Tá próximo ali da zona do rebaixamento. Galera, a gente vai trazer uma atualização agora para vocês, uma notícia que é muito importante. Marino Inestrosa, jogador do Vasco que chegou aí com uma alta expectativa, ele, na minha opinião, era um dos melhores atacantes do futebol sul-americano, jogando com a camisa do Atlético Nacional. Chegou ao Vasco, ele ainda não conseguiu engrenar, não conseguiu se firmar como titular. O São Paulo consultou a situação do jogador e a princípio não tinha conseguido avançar tanto no negócio. Só que o
Vasco anunciou nesses últimos dias a contratação de mais um atacante, o Colídio, que veio da equipe do River Plate, e o Inestrosa, que já estava um pouquinho sem espaço, pode perder ainda mais. Com isso, o jogador pode ser negociado. E o São Paulo está em tratativas aí para um empréstimo, tá bom, galera? Então eu sei que vocês vão falar, Alemão, mas o São Paulo está sem dinheiro, não vai conseguir contratar o jogador de uma maneira definitiva, e de fato não vai contratar, até porque o Vasco fez um alto investimento no jogador. Só que ele ainda é jovem e o São Paulo negocia a possibilidade de um empréstimo pelo Marino Inestrosa, mas já sabendo também da dificuldade do negócio. São Paulo não espera uma resposta positiva do Vasco de uma maneira tão simples e já sabe que da dificuldade que seria tirar o Marino Inestrosa, até porque, como eu falei para vocês, foi um alto investimento do clube do Cruz Maltino. Só que o jogador sem espaço e agora chegando ainda mais um atacante, né? Então pode ser que a situação dele no Vasco não seja tão positiva assim, e uma saída pode ser a melhor decisão encontrada neste momento por ambas as partes. Com isso, São Paulo atento às possibilidades de mercado, observa aí uma possibilidade de um empréstimo do Marino Inestrosa, atacante do Vasco, a ver, a noticiar vocês nesses próximos dias, que, como eu falei para vocês, não é a primeira vez que o Tricolor se interessa pelo jogador. Na época, quando ele estava ainda no Atlético Nacional, São Paulo já se interessou. Recentemente, no próprio Vasco da Gama, o São Paulo também manteve conversas, e agora, com esta possibilidade, novamente o São Paulo conversa de novo com os representantes do atleta e também com o Cruz Maltino para saber a possibilidade, se de fato há a possibilidade, quanto custaria, se de fato poderia ser um empréstimo sem custos, com uma opção de compra, quem sabe. Então, São Paulo aí trabalhando nos bastidores por esta possibilidade, beleza, rapaziada? Então, deixem aí nos comentários as suas opiniões, se vocês aprovariam a chegada do Inestrosa. Eu acho que sim, é um jogador que para mim chegaria até como titular, é um jogador que naquela ponta esquerda ali, para mim, seria o dono e poderia trazer novas características a esse grupo, né? Porque hoje a ponta direita é do Arthur, não tem nem muito o que discutir. O São Paulo tem o centroavante, que é o Jonathan Calleri, e poderia utilizar uma outra alternativa de velocidade do lado esquerdo, para não ficar um time meio penso, né? A gente olha o jogo do São Paulo com o Arthur, e do lado esquerdo às vezes a gente tem o Marcos Antônio, o próprio Luciano, que não são jogadores de velocidade, são jogadores mais cadenciais. Então, uma chegada de um jogador de velocidade poderia colocar o São Paulo com novas características e poderia mudar até o patamar da nossa equipe, né? Eu acho que um São Paulo trazendo um Inestrosa para aquele lado, um Arthur para o lado direito, com o Calleri ali mais centralizado, poderia ser um São Paulo muito forte aí para o restante da temporada. Então, como eu falei para vocês, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ir trazendo atualizações já nesse bom momento. Tem que afastar esse Wendel não dá. Olha esse Iago, eu falei aqui, bom jogador. Olha que estreia legal que ele fez, né? Olha que partida interessante que fez o Iago, já gostei. Acho que na verdade nós gostamos, acho que tirando o Bulta, né, o Aurélio Bulta, acho que todas as estreias ali, né? O Newton, Vitor Sá ainda não precisa, é difícil jogar no ataque do São Paulo ali com o Calleri e com o Luciano, tá difícil, né? Mas o Newton, Domingos Duarte e o Iago ali tá bacana, né? Mas o Nicolas volta, né? Eu quero ver o Nicolas jogando pra não ter que jogar mais com o Wendel. Esse Wendel é inaceitável, o desempenho, o rendimento desse cara pelo que ele ganha. Eu não consigo passar a mão na cabeça, galera. Desculpa. Se ele ganhasse 400, 500 mil por mês, beleza, mas ele ganha 1 milhão. Ele tem o salário de jogador premium, de jogador de elite, de jogador titular pra jogar essa bolinha. Eu não aceito esse Wendel, galera, de verdade mesmo. Tô por aqui com esse cara inaceitável. Mas a boa é que o Nicolas tá aí, né? Tá treinando, tá disponível, tá aí tá na pista, né? Tá na pista o Nicolas, tomara que ele tenha um retorno. Galera, negócio fechado, maravilhoso. Domingos Duarte, né? Olha aí que situação, né? Olha que coisa boa, né? Não precisava ter trazido Toló e Dória, né? Era só trazer o Domingos Duarte. O Domingos Duarte, né? Um cara super ok da forma como ele veio. E eu acredito que a maioria de vocês também tiveram uma ótima impressão dessa estreia do Domingos Duarte. Acho que todo mundo com a mesma impressão do Domingos Duarte. Um zagueiro zagueirando, né? Um cara ali que chega e mata a bola e tira a bola e faz a função do zagueiro. É isso. São de negócios assim que o São Paulo precisa. O Domingos Duarte estava pedindo um valor, o São Paulo
Paulo acho que paga algo em torno de 600 mil. Valores aceitáveis hoje para o futebol hoje tá muito caro, a moeda mudou, né? Eu acho que o quê? 600 mil se equivalem a 200, 300 mil há 10 anos atrás? 200, 300 mil reais há uns 10, 8, 10 anos atrás, acho que é o equivalente a 600 mil hoje, né? Então é um salário bem ok com os valores que a gente vê de futebol e pelo que esse cara tá jogando. E de não ser um risco muito grande. Quem que vocês preferem que jogue no São Paulo? Domingos Duarte ou Wendel? O Wendel ganha muito mais e isso é inaceitável. Então o negócio com o Domingos Duarte tá muito certo, foi muito assertivo. São Paulo trouxe o cara certo. É um cara que, óbvio, não é um cracaço renomado, tem chance de dar errado, mas olha aí, não paga uma fortuna e é um cara que chega jogando. É um cara que nós vimos que, independente de ter jogado muito bem ou não, a postura, a forma como se comporta, a forma como se incomoda, a forma como age em campo está certa, está correta. Eu, particularmente, adorei a estreia. Estou adorando a contratação do Domingos Duarte. Quero saber a opinião. Começando com essa aqui, que a moral que a garotada dá pro Arboleda, hein, gente? Olha, vou te falar, hein? Às vezes a gente pensa, ó, o Arboleda causou isso, ó, o Arboleda é encrenqueiro, tal. Mas olha a garotada do São Paulo aqui, só pra gente ressaltar isso aqui, ó. Olha isso, ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui para eu ver certinho. Ó o Mike Gomes é o Mike, lateral direito, ó. Papito, sou seu fã, feliz demais aí por você, te amo, olha isso, hein? Acho que é isso, né? Ó o Isaac, o outro zagueiro também, o Isaac, paizão, coraçãozinho. O PH Ferreira, que é o Pedro Ferreira, olha o Pedro Ferreira lá, o camisa 10, que tá na seleção, né? Olha aí, ó. Sou seu fã. E o Jordaney, tá ali também, ó o Jordaney aí também, olha. Amo, sou seu fã, ídolo, admiro. Cara, os caras realmente gostam muito do Arboleda, né, galera? A molecada, inclusive, aí, tudo aí referência, tendo o Arboleda como inspiração. Os caras gostam muito dele. Dentro do São Paulo, dentro do vestiário, o Arboleda deve ser aquele brincalhão, aquele cara que todo mundo gosta. Tá aí, só para trazer essa aqui para vocês, né? E aí vem aquelas ironias, né? Não é à toa que a molecada do São Paulo acaba se perdendo de repente, né? Aí, mais ou menos assim, por conta do Arboleda, o torcedor não perdoa. Mas o que você acha? Você acha que isso aí é só uma admiração pelo Arboleda ou você acha que a garotada acaba se perdendo mesmo, como muitos dizem, né? Vamos lembrar aqui que o Mike, né? O ex-diretor de futebol lá, o Rui Costa, acabou colocando o Mike para treinar em separado, porque diziam que ele estava perdendo o foco, né? E isso aconteceu, inclusive, depois dele ter ali feito um elogio publicamente ao Arboleda. Vai saber, né, galera? Agora, falando de coisa boa, que pode ser uma coisa boa, é a parceria do São Paulo aí com a BID, a empresa chinesa, galera, que pode, e logicamente, né, vai depender das negociações agora, ela pode fechar um contrato de name rights, investir no São Paulo, tá bom? Olha isso aqui, outra matéria, a matéria inclusive consta no GE, o São Paulo negocia com pelo menos 3 empresas para definir o novo name rights do Morumbi. A BID aparece como a empresa com as conversas mais avançadas, mas o acordo ainda está longe de ser fechado. Caso a parceria avance, o estádio poderia manter o atual modelo de nome, passando de Morumbis para Morumbi ID. Por outro lado, o clube também avalia propostas de empresas que não pretendem associar suas marcas diretamente ao nome do estádio. De repente, ficaria Morumbi mesmo, sem ter a referência ali à marca, tá? Além de buscar um valor anual maior, o São Paulo trabalha para fechar um contrato com duração superior aos 3 anos do acordo atual. As negociações são conduzidas pelo novo diretor de marketing do clube, o André Marques. Tá aí o André Marques, o novo diretor de marketing do São Paulo, está negociando com essas empresas, conversando aí com a BID e outras empresas também que não foram aí reveladas, tá? O São Paulo quer fechar um novo patrocinador aí, o Name Rights, com valores maiores. O São Paulo recebe, né, da Mondelez, Morumbis, 25 milhões anuais. Foi um contrato de 3 anos, tá? 24, 25 e 26. Termina agora em dezembro, tá? Pelo que eu saiba também, pelo que eu já apurei, o São Paulo já antecipou toda essa grana aí. Tem uma merrequinha para receber. Então é o seguinte, foi um contrato total de 75 milhões em 3 anos, considerado um bom contrato pelo tempo, né? 3 anos, mais bonificações, algumas coisas assim. Então, de fato, 75 milhões.
O que o São Paulo quer? Pelo menos na minha apuração aí, pelo que a gente já leu também. O São Paulo quer buscar aí parceiros que paguem até 35 milhões anuais e um contrato aí pelo menos de 5 anos. Veremos então aí nos próximos capítulos. Mas o São Paulo deve fechar o naming rights, galera. Só que o São Paulo ainda negocia com outras empresas, né? É isso. Tem até boas empresas, tem empresas querendo investir no São Paulo, porque ninguém vai dar nada de graça, né? Só que tem coisas que os conselheiros não permitem também, como bem sabemos, né, galera? É isso mesmo. Ó, agora vamos falar um pouco dessa virada de chave do São Paulo, tá? O Arthur voltou a correr no campo, pelo menos as informações aí que saíram na imprensa, algumas informações de setoristas, ele que machucou a coxa, existe aí uma suspeita que o São Paulo aí de repente pudesse perder o Arthur, já que, ou pode perder o Arthur, né, melhor dizendo, já que se chegar a proposta, o São Paulo tem que cobrir proposta aí que vier de fora. O jogador aí que é titular também do time do Dorival, né, faz parte aí desse novo São Paulo do Dorival Júnior. Sábado contra o Coritiba foram vendidos, agora atualizado, tá, galera? Mais de 27 mil ingressos, quase 28 mil ingressos já. A tendência é bater aquilo que a gente está achando ali dos 40 mil ou até um pouquinho mais. Pode ser e deve ser uma virada de chave contra o Coritiba. Até porque no São Paulo ninguém vai admitir, né? Uma derrota, um empate, vai ficar